A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite a todos. Estou eu aqui pensando, as igrejas estão fechadas de novo, né? Só Jesus sabe que quando vai poder abrir. Porque quando fecha, dá uma data determinada para abrir. Quando abre um dia e fecha tudo de novo. São pessoas que não têm religião, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não conhecem Jesus, estão julgando se a igreja fica aberta ou se a igreja fica fechada. São pessoas que estão brincando com Deus, e com Deus a gente não pode brincar, não. Jesus não morreu na cruz do Calvário, não perdeu a última gota de sangue para nós perder batalha, não. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário não vai ficar em vão. Não está em vão. Hoje nós estamos passando por situação muito difícil, que só a oração para nos ajudar, para nos fortalecer. E eu fico pensando, quantas vezes você já ouviu ou disse a alguém, né? Agora só podemos orar? Quantas vezes? Orar parece ser nosso último recurso, uma vez que só fazemos quando não temos mais esperança. Mas a oração é a nossa maior arma. Nossas orações têm muito poder. Veja o que a Bíblia diz sobre o poder da oração. Muitas vezes nós falamos, mas eu estou tão fraquinho, eu não estou conseguindo orar. Pô, Deus trabalha na nossa fraqueza, meu irmão. Nós não precisamos ser líder de oração, pastores, nada para nós orar. E o Senhor ouvir nossa oração, não. Ó. Quando Jesus morreu por todos os pastores, pelos políticos, pelo mundo inteiro, o Senhor morreu por cada um de nós. O sacrifício de Jesus foi por todos nós. Então nós todos temos obrigação de orar, temos obrigação de ser intercessores da nossa nação, das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. E muitas vezes nós temos que orar mais pelos nossos inimigos, porque a maior parte das vezes os piores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Entendeu? Então, muitas vezes, para você ver, o Elias, ele era um ser humano, igual nós. Ele era igual nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu durante 3 anos e meio. E ele orou outra vez, e Deus enviou a chuva. E a chuva produziu frutos. Então, meu irmão, você não precisa ser alguém muito espiritual para orar e receber a resposta de Deus. Entendeu? Elias era uma pessoa normal como você. Ele orava com fé e Deus respondia a oração dele. Então, nós também podemos orar. Jesus, ele disse que nós ia fazer coisas muito maiores do que o que ele fez. E nós estamos, meus irmãos, procurando fazer o que Jesus fazia. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, esperando a bênção cair do céu. Se nós podemos falar com o Senhor o tempo todo, nós temos liberdade de conversar com o nosso Deus. O nosso país, por enquanto, ainda tem essa liberdade. Porque as igrejas, eles já estão implicando, já estão fechando as portas, os templos, aonde nós reunimos para orar, para falar com o Senhor, né? Então nós temos que manter firme na presença do Senhor, nós temos que continuar em oração, nós temos que continuar buscando o Senhor. E o Senhor disse, olha, lá em João 14, lá em João, no versículo 14, 13 ao 14, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Qual o pai que nega um pedido quando você faz em nome do Filho dele? Um pai não nega, não. Assim é o nosso Deus. Quando você pede em nome de Jesus, Ele não te deixa no vão. Ele te dá aquilo que você pediu. O poder da oração não vem de você. O poder está em Jesus Cristo. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível nas nossas vidas. Mas atenção, a oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Nós não fizemos nada para merecer a oração. Nós não fizemos nada para merecer o que o Senhor tem feito para nossas vidas. Nós não merecemos uma gota do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E muitas vezes nós queremos exigir de Deus, não. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Então, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Jesus atende a oração quando isso glorifica a Deus. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Só o Senhor que é digno de todo louvor e adoração. Portanto, meus irmãos, a oração traz cura. A oração traz libertação. A oração traz força. A oração traz proteção para nossas vidas. A oração nos traz a salvação. A oração traz a presença de Deus. Nós chegamos mais perto do Senhor quando nós estamos orando. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando você ora para o seu irmão, o Senhor te ajuda. Muitas vezes você fala assim, eu não vou orar para fulano não, eu vou orar para mim primeiro porque eu estou precisando mais. Não, meus irmãos, você ora, se cobre de toda a armadura de Deus, para que você possa vencer nos dias maus. Porque os dias maus vêm. Aí você ora, Senhor, quando alguém fala, fulano, ora por mim, você tem que orar, sua função é orar. E o Senhor ouve a sua oração. Mesmo que a pessoa não reconheça que você orou, e o Senhor ouviu, que o Senhor te ajudou através daquela oração, mas a glória não é sua, a glória é do Senhor. Então glorificado seja o nome do Senhor. Se foi através da sua oração ou não. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Lá em Tiago 5,16 fala assim, olha, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? Quando você ora por cura, Deus ouve. Basta orar e crer em Deus. Jesus respondeu, lá em Mateus 21, até o versículo 22, diz assim, Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Deus usa suas orações para fazer milagres. Você só precisa ter fé. Peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Aleluia. Deus lhe ama e quer fazer coisas boas por você e as pessoas à sua volta. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje a única saída que nós temos é orar. Nós não temos muita saída mais.
Muitas vezes, muita pessoa fala assim, não, eu já briguei, já falei, já impliquei, já xinguei. Mas você orou? Você já fez de tudo, mas já orou? Porque sem oração, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sem a oração, você não consegue nada, você não tem força para trabalhar. Você não tem força espiritual. Você não tem intimidade com o Senhor. Você não tem paz. Sem oração, você não consegue nada. Então é só a oração. E quando você orar, quando você colocar debaixo dos seus joelhos uma oração, um pedido, uma oração, não desiste antes dela se realizar. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando você pede uma oração, o Senhor envia um anjo para te entregar a sua bênção, aquilo que você pediu. Só que no meio do caminho, os anjos do mal, o inimigo envia anjos para embarrear a sua bênção, para guerrear contra a chegada da sua bênção. E ele briga, e o anjo briga muito. E quando você continua orando, o anjo que está vindo trazendo a sua bênção, está vindo responder a sua oração, ele tem força para te entregar a oração. Agora, quando você desiste de orar, ele perde a força. E a oração não chega. Porque o mal vence. Então a Bíblia diz que orai sem cessar. Não pode deixar de orar. Não pode parar de orar. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Os templos estão fechados, mas nós estamos abertos à oração. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Então o que nós temos que fazer? Continuar orando, continuar buscando. Não preocupemos com o templo fechado. Na hora certa, o Senhor se levantará em favor dos justos e em favor do povo de Deus. O diabo sabe que o tempo dele está curto. Está pertinho dele ir para o lago de fogo. Então ele está usando tudo. Todas as armas que ele tem para fazer com que nós venhamos enfraquecer. Ele sabe qual que é o fim dele. Então é por isso que ele vai se levantar mesmo. Então não vamos ficar preocupados, porque na hora certa o Senhor vai se levantar. Não preocupa com as igrejas fechadas. Muitas vezes é as igrejas mesmo que não estão vigiando. Muitas igrejas estão lotadas. E as igrejas estão preocupadas como se fosse uma empresa. As igrejas preocupam como se fosse uma empresa. Eu sempre digo assim, se todas as igrejas, se todas as religiões entendessem que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida e que só Jesus tem para nós salvação, palavra de vida eterna, que só Jesus tem vida para nós, que só o Senhor Jesus tem para nós a prosperidade que nós precisamos, a vida que nós precisamos, se todas as religiões entendessem a mesma coisa, que a nossa única saída é Jesus, e se todas as igrejas se unissem em uma só voz, em clamar a um só Deus, o mundo seria outro. Mas quantas vezes tem uma igreja na frente da outra, que está falando mal da outra? Uma igreja na frente da outra. A aglomeração está em muitas igrejas, sim. Não é o nosso caso, não é o caso da nossa igreja, mas tem muitas igrejas que o povo estão preocupado com aglomeração, eles estão preocupados com a multidão de gente que está lá dentro. Eles não estão preocupados com a presença do Espírito Santo de Deus, não. Porque o que enche a igreja, meu irmão, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não é a quantidade de pessoa que está dentro de uma igreja, não. É a qualidade
das pessoas que estão dentro da igreja, é que enche a igreja. Entendeu? Você vê o tanto de pastores que estão morrendo de Covid-19, tantos crentes que estão morrendo, por quê? Porque eles confiam demais no santo, não reza. Eu converso com vocês assim, naturalmente, porque é só assim que eu sei falar. Muitas vezes vocês podem falar assim, nossa, mas a missionária conversa de um jeito todo errado. É o meu jeito. E o Senhor trabalha no nosso jeito. O Senhor nos usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se o Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão, nós somos muito melhores do que a jumenta, Balaão. O Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então oremos uns pelos outros, vamos continuar em oração. E logo as igrejas vão estar abertas. E eu espero verdadeiramente, em nome de Jesus, que dessa vez os cristãos vão aprender como que eles têm que agir em prol da obra de Deus. Como que eles têm que trabalhar em favor da obra de Deus. Porque o Senhor está chamando a nossa atenção e nós não estamos entendendo. Tem gente que ainda não entendeu o que Jesus quer de nós. Você já perguntou para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Faz essa pergunta para o Senhor e ora para que Ele venha te responder. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome de Jesus.